Bom, primeiro a gente também queria informar, nós já até colocamos aqui a informação, né, de que essa aula vai ser gravada, tá, a partir de agora, e ela vai ser depois disponibilizada no YouTube, para que outras pessoas possam assistir, ok? Então, se vocês preferirem, se tiver qualquer constrangimento com isso, podem permanecer com a câmera desligada e também omitir a participação. A gente espera que não, que você abra a câmera, participe e interaja, e isso vai ser bênção para quem assistir depois a nossa aula aqui. Tá joia? Bem, então nós temos aqui o Éricles e a Janaína, tudo bem com vocês? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Ah, ótimo. Como vocês souberam da nossa EBD? A gente, na verdade, está acompanhando a igreja. Já tem mais de um ano, Já né? tem mais de um ano que a gente está acompanhando, né? A gente veio de Natal para Brasília. Em fevereiro do ano passado. Em fevereiro do ano passado, a gente começou a frequentar a EBD presencial, aí começou a pandemia, né? Então, aí a gente está acompanhando a igreja desde então online, e aí estamos acompanhando todos os eventos online. Que ótimo, coisa boa. Muito bom. Tem salinha para as crianças também, tá? Tá. Ela tá ali assistindo também ali. Tá também? Ah, que ótimo. Tá. Muito bom. Bom, o Ney Luiz está com a gente, apoiando aqui no suporte, né? Com a parte técnica. Bom dia. Então, bom dia, bem-vindo também. Estamos ao vivo no YouTube, a nossa classe está ao vivo no YouTube, então vamos também mandar um grande abraço aqui para o pessoal que está conosco de casa, são cerca de 100 dispositivos conectados conosco, então é a maior sala hoje, hein? Quase que não está cabendo aqui de tanta gente. Um grande abraço para todos, que a nossa aula seja edificante também para você que está em casa. Temos aí o casal Gleice e Mariana, podem também dar um olá para o pessoal. Tudo bem, gente, com vocês? Então, tá bom. Gilberto Palmeira. Pastor, bom dia, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Raul, mais uma vez, bom dia. Bom dia, pastor. Ok, Tainara Nogueira. Bom dia. Bem-vinda, Tainara. Obrigada. Lucas Kuniyoshi. Acho que é isso, né, Lucas? Lucas e eu falamos essa semana. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, pastor? Bom dia. Bem-vindo aí, viu? Ok. Meus queridos, mais alguém? Eu tenho alguém que está acessando aqui, que eu não sei quem é, está com a logomarca da IPN. Se estiver nos ouvindo, se identifique, por favor, tá? Só para a gente ficar bem à vontade. E já estamos gravando, Ney? Sim, né? Estamos gravando, pastor, desde o momento que você falou mesmo. Então tá jóia. Ok. Muito bem, então você tem aí, vocês estão vendo a foto aí da avaliação, tá? Se possível, depois vocês com o celular fotografem esse QR Code para fazer uma avaliaçãozinha em segundos no final da nossa aula. E depois eu vou mostrar ele novamente, tá bom? Deixa eu achar aqui meu mouse. Ok, gente, o nosso curso, então, é o curso de Presbiterianismo Aplicado, os Fundamentos Bíblicos da Fé Presbiteriana. Eu vou ser o professor encarregado dessa classe, e juntamente vou ter a honra de ter como professores aqui com vocês, o conselho da nossa igreja. Tanto eu quanto o conselho estamos assumindo essas duas salas, Presbiterianismo Aplicado e depois o Presbiterianismo Avançado. Esse curso está acontecendo agora simultaneamente também, tá? E estaremos juntos, então, por 9 semanas, se Deus quiser. E a temática que nós vamos abordar, né, as unidades de ensino são essas aqui, tá bom? Deus fala, é o nosso tema de hoje, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Temos também Deus na sequência, semana que vem, a Trindade e o Deus Pai, eu também vou lecionar essa aula. Deus conosco, Deus Filho, Deus em nós, o Deus Espírito Santo. Deus salva, o plano e a certeza da salvação.
Deus faz a criação, Deus supre dízimos e ofertas, Deus chama a igreja, Deus guia IPN, nossa história e ministério. Acabo de receber a informação que o link da avaliação está disponível também no chat aqui do Zoom, tá? Quem tiver habilidade. Tom Dias chegou aí, Tom. Tudo bem, Tom? Bem-vindo, viu, Tom? Depois nós vamos fazer um intervalinho para você cantar uma música para a gente aí, hein? Prepara a viola aí. Muito bem. Aí o nosso tema, então, de hoje, Deus fala a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos ler, então, o Salmo 115, versos 3 a 8. Eu vou pedir o Gleison para ler para a gente, Gleison. Está fácil aí liberar o microfone? Desculpa aí, agora que eu percebi. Tá sim. Fui eu. Tá, você estava ouvindo? Então, por favor. Estamos te ouvindo bem. Salmo 115, versos 3 a 8. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem enquanto neles confiam. Amém. Para essa oração inicial, ô Tom, você está me ouvindo agora, Tom? Estou te ouvindo sim, pastor. Você ouviu falando que é para você pegar o violão, que depois você vai fazer uma palhinha para a gente? Não, essa parte eu não vi, não. Mas tá joia. Você pode orar para a gente? A Patrícia está com você aí? Não, só está eu aqui. Não, né? Então tá bom. Não, tranquilo, aqui eu achei que eu tinha ouvido. Mas você pode orar para a gente, Tom, por favor? Claro. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus grandioso, que ouve as nossas orações e nos responde. Obrigado pela tua santa vontade, pelo teu querer grandioso, que nessa manhã o Senhor nos invada com teu Santo Espírito, nos encha com teu amor e que ajuda-nos, ó Pai, prepara o nosso coração para o teu ensino, para que a tua semente caia num solo Opa, parei de ouvir. Mais alguém está sem ouvir também? Eu não estou ouvindo, não, pastor. Ok, deve ter tido. Eu também não estou ouvindo, não. Deve ser a internet. Oi. Internet, não ouviram, não? Agora voltou. Pode continuar, então. Vocês ouviram até qual parte? Uma coisa eu tenho certeza, Deus ouviu tudo, viu, Tom? Foi da parte do solo, que a palavra cai no solo. O solo fértil. Foi essa parte. Ah, tá. Então, a minha continuação é que a nossa vida seja guiada pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha aí, Amém. A gente tem tudo a ver com o Tom, né? O solo que ele canta, o solo fértil, né? É isso aí, estamos em casa. Márcio Espínola, bem-vindo também, Marcinho. Bom dia, pastor. Obrigado. Bom dia. Muito bem. Ok, meus irmãos, o texto bíblico que vocês têm aberto aí na sua Bíblia e que está aqui projetado também com uma imagem esquisitinha do lado, né? Mas que reporta bem aquilo que o texto está dizendo. Os ídolos, né? Como esses macaquinhos aí, né? Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não falam, nada fazem, nada podem, são criações humanas, obra das mãos dos homens, e em contraste com isso, olha o verso 3. Raul, lê para mim o verso 3 novamente, por favor. Só um instante, pastor. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Veja bem o contraste. Os ídolos estão na terra, criados pelos homens, e não fazem nada, não podem nada, né? E o nosso Deus,
ele não é da terra, ele está nos céus dos céus, é o Criador e faz, e muito, e faz tudo, ele é soberano, como lhe agrada. Então, esse é o contraste, então, entre o nosso Deus e qualquer outro que se levante com a pretensão, ou que seja levantado com a pretensão de ocupar o lugar de Deus. Eles não falam, o nosso Deus se revela. Quais são os 2 livros de Deus? Quem pode me responder isso, por favor? Carla, bem-vinda, Carla. Vamos lá. Quais são os 2 livros de Deus? Fala um vocês não vão ter dúvida. O livro da vida. A Bíblia. O livro da vida. Bom, esse é um livro lá no céu, mas assim, ao nosso alcance, quais são os 2 livros de Deus? A Bíblia Sagrada, a Bíblia e a natureza. Só um ajuste, né, que uma vez um criacionista, presidente da Sociedade Criacionista Brasileira, ele me falou, olha, é melhor você falar a criação do que a natureza. Porque a natureza traz assim vem de uma cosmovisão naturalista, né, que as coisas surgiram naturalmente. A criação fica melhor, porque aí está falando do mesmo objeto, mas já está apontando para o seu autor. Errado não está, mas fica aí só de uma ressalvinha aí, tá? Mas é isso, a natureza, a criação e a palavra de Deus. Deus se revela. Bom dia, Troncoso, bom dia, Marilene, bem-vindos. Não sei se estão nos ouvindo. Tem um iPhone do Zé aqui, que eu não sei qual Zé que é esse, tá? Quem quiser... Zé Manuel. Zé Manuel, opa, coisa boa, bem-vindo, Zé Manuel. Tá? Carla também, bem-vinda. Então, Deus se revela e ele fala. Deus é um Deus que cria para um relacionamento. Nós somos criados para relacionar com Deus. E, portanto, não há relacionamento sem comunicação. Deus fala conosco e fala de maneira extraordinária, né? Veja aqui nessa imagem, nosso Deus se revela por meio da criação, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, o sol, como um guerreiro, vai de uma extremidade à outra, por toda parte se ouve a sua voz, né? Então, Deus fala por meio da criação, ele está se apresentando a nós. Eu sou Deus, criador de todas as coisas, eu sou eterno, eu sou poderoso, mas Deus, ao criar o mundo, ele também colocou dentro de nós a noção da sua existência. É o que nós chamamos na nossa teologia de a lei natural. Existe uma lei natural divina dentro de nós, a consciência, tá? Que nos acusa, nos defende. Deus fala conosco por meio da consciência. E o canal por excelência, no qual Deus, mais do que dizer que ele existe, ele se apresenta pessoalmente. Eu sou Yahvé, eu sou o Messias, Jesus Cristo, eu sou o Espírito Santo, um único Deus, por meio da sua palavra. Então, Deus se revela na criação, seja a criação do cosmos ou do homem, e ele se revela no segundo livro, que é a palavra, o verbo de Deus, seja o verbo escrito ou o verbo encarnado, o Filho de Deus. Então, esse é um fato incontestável, que Deus se revela. E nós vamos nos atentar para esse aspecto da revelação de Deus aqui hoje, que é a revelação da Escritura, tá? E aqui, então, nesta revelação, nós temos que é a revelação específica de Deus, que vai, através da sua palavra, do verbo, que vai elucidar, que vai esclarecer essa revelação geral e vai nos apresentar a Deus, ampliando aquilo que nós passamos a conhecer de Deus e, principalmente, como nós nos relacionamos com Deus. Ok, vamos falar da estrutura, então, da Bíblia Sagrada. Vamos começar com essa daqui. Essa da Bíblia periódica, né? Para quem gosta de trocadilho, eu gosto pouco, me foi apresentada pela Sociedade Criacionista Brasileira. A fonte é a Sociedade Bíblica do Brasil, mas eu conheci lá com eles. E você tem aqui os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, tá? Tem uma legendinha aqui, eu não sei se você está conseguindo ler, se você tiver no celular, provavelmente vai ficar difícil,
mas isso vai estar disponível, depois você pode dar um print na tela aí e aumentar, tá bom? Mas você tem os primeiros 5 livros da lei no Antigo Testamento, depois os livros históricos, são 12, depois 5 livros de poesia e sabedoria, 5 profetas maiores, e depois você tem 12 profetas menores, totalizando 39 livros no Antigo Testamento. No Novo Testamento, você tem os 4 evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos, você tem 3, 6, 12, 13 cartas paulinas, tá? E temos depois as cartas gerais, que são em número de 8, e, finalmente, a profecia. Então, essa é a estrutura do livro, e a melhor maneira da gente guardar a ordem dos livros da Bíblia é você ser criado na igreja desde pequenininho, para você aprender aquela musiquinha que fala da ordem dos livros da Bíblia. Eu não tive essa alegria de ser criado na infância, na igreja, mas o outro jeito que tem é você ler a Bíblia, tá? Ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, toda ela. Eu estou lendo pela 10ª vez a Bíblia, meu objetivo é ler 3 vezes ao ano, 3 anos, a Bíblia, uma vez a Bíblia a cada 3 anos, um capítulo por dia, bem tranquilo, essa maneira de ler a Bíblia. Os javalis da nossa igreja, os homens, estão desafiando agora a ler 1 ano só, tá? E é lendo que a gente se familiariza com os livros e com a ordem dos livros. Agora, eu não sei quantos irmãos sabem sobre a composição dos livros da Bíblia. Vamos lá fazer uma provinha aqui. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Não, vou começar o mais recente, que é mais fácil. Quem pode falar para a gente? Livro mais recente. Participação, pessoal, vamos lá. O pessoal de casa pode escrever no chat também, eu estou acompanhando vocês aqui, tá? Pelo chat, parece que a nossa querida Zeila, o Cazuza, estão aqui com a gente, pelo chat, tá? Do YouTube. Então, se vocês falarem ou escreverem, eu acompanho daqui. Livro mais recente da Bíblia, gente, qual que é? Quando é que ele foi, assim, qual é o livro que foi escrito por último? Essa não é difícil, não. Vou dar uma dica, tá bom? Está no Novo Testamento. Olha aí. Alguém? Foi o livro, foi um evangelho ou foi o Apocalipse? Qual que vocês acham? Apocalipse. Apocalipse. Foi escrito por João no ano 90 da era cristã, né? E qual o livro mais antigo da Bíblia? Esse é mais difícil, hein, gente? A história relatada é Gênesis, mas de escrito Jó. Escrito Jó, muito bem. Você quer arriscar mais ou menos quando que ele foi escrito, aproximadamente? Não, isso eu quero demais, né? Não precisa falar o ano, não, só o dia e o mês, assim tá bom. 1500 antes de Cristo, aproximadamente, tá? Aproximadamente, que foi escrito por Moisés, ao mesmo tempo em que ele escreveu também o Pentateuco, tá? E aqui, então, queridos, nós temos essa estrutura aqui, esse resuminho da composição dos livros da Bíblia. 1500 a 90 depois de Cristo, portanto, um período de 1400 anos, a Bíblia foi sendo escrita nos lugares mais diversos, na Palestina, na Babilônia, na Ásia, Roma, numa ilha prisão de Patmos, tá? Foi o Alcatraz lá, né, de João, aquela prisão na ilha. Foram 40 profetas e apóstolos que escreveram a Bíblia Sagrada, e tem 2 exceções, que foram Marcos e Lucas, que não eram profetas e não eram apóstolos, mas eram associados dos apóstolos. Nós temos uma unidade temática em toda a Bíblia, e isso é extraordinário. Imagina juntar 66 livros escritos por 40 autores diferentes em 1400 anos, em lugares diferentes, e no final um todo harmônico, com uma unidade temática, uma mesma mensagem. Nenhum homem seria capaz de fazer isso. Nenhuma religião seria capaz de inventar um livro como esse. E o tema que amarra toda a Escritura é Jesus Cristo. Ele, por meio de Cristo, nós aprendemos de onde nós viemos, ele é o nosso Criador,
juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, nós aprendemos o nosso dever para com Deus e que estamos em falta, e em Cristo nós encontramos, então, a maneira de nós sermos restaurados ao relacionamento com Deus. É disso que trata a Escritura Sagrada, tá? Bom, e aqui uma curiosidade, os versículos foram colocados no século IX da era cristã, e os capítulos no século XIII. Imagine, então, os primeiros 700 e poucos anos aí, sem essa distribuição, né, dos versículos e dos capítulos, era um pouquinho mais complicado de ler a Bíblia, né? Muito bem, eu queria dar um abraço aqui para Beth Vins, nossa missionária na Guiné-Bissau, está participando conosco aqui depois de muitos anos. São coisas como essa que me empolgam, irmãos, a possibilidade, no momento de restrição como que nós estamos, né, de encontrar coisas, a gente está indo longe com a palavra de Deus, compartilhando. Beth, seja muito bem-vinda aqui. Se você quiser, depois entra aqui no Zoom para você ajudar a me dar aula aqui, tá? E vamos, então, em frente aqui. A origem, vamos falar da origem da palavra de Deus. E, para isso, eu vou pedir agora que a gente abra a Bíblia em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Agora eu vou suspender o meu compartilhamento aqui, para a gente se ver melhor e a gente interagir um pouquinho mais aqui, tá? Então, 2 Timóteo 3,16. Nosso presbítero Troncoso, que nos honra aqui com a sua presença, pode ler para a gente, Troncoso, por favor? Libera o microfone, por gentileza. Libera aí seu microfone. Agora está funcionando? Está ótimo. Toda a escritura... A voz de locutor que você tem aí, vai lá. Obrigado, pastor. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem. Pergunto para vocês, qual é o nome que a gente dá para a doutrina que fala da origem da Bíblia Sagrada? Essa origem, ela é humana ou ela é divina? Qual é o nome que a gente dá para essa doutrina que aponta para a origem da Bíblia Sagrada? Vamos lá, pessoal. Me falaram, né, que aula pelo Zoom é muito complicado, porque o pessoal fica mais tímido, participa menos. Então, sim, espero que a nossa classe aqui, ao longo das semanas, fique bem participativa. Fala, Tom. É o Tom que vai falar? Vou falar porque a minha internet não está muito boa, tá? Pode falar, ué. Estou te ouvindo. Eu não sei a resposta, não. Não sabe, não? Mas, vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica. Está no versículo. O nome está no versículo. Só que o nome aí está na forma de verbo, e eu quero substantivo, né? O nome da doutrina. Enquanto vocês pensam, quero mandar um abraço para a Andy de Jesus, lá nos Estados Unidos, participando com a gente aqui da aula. Que bom, Andy. Beleza. Se quiser entrar aqui, Andy, é bem-vinda, tá? ipn.org.br/compartilhe, e você chega aqui dentro da nossa sala. Origem divina que capacitou os autores. O Cazuza escreveu aqui. Como é que é? Inspiração? Inspiração. Quem é que falou? Eu. Sim, o Gleison. É a doutrina da inspiração da Bíblia Sagrada. Tá? Então, a gente, biblicamente falando, a gente não fala que o pregador é inspirado. O pregador, ele é iluminado pelo Espírito Santo. O professor de escola dominical é iluminado. Você é iluminado. Paulo ora para que os crentes fossem iluminados no seu entendimento a respeito da palavra de Deus. Porque inspiração é uma prerrogativa exclusiva dos autores bíblicos. Deus inspirou as Escrituras por meio dos autores bíblicos. Sabe a palavra no grego, qual é a ideia que ela traz, quando fala assim que a palavra foi inspirada? Eu vou demonstrar aqui para vocês. Atenção, hein?
soprada de dentro de Deus. Foi pelo sopro divino. Sopro divino. Gente, faz assim, ó, pega a Bíblia, dá uma cheiradinha assim que você vai sentir o hálito de Deus. Tá? Exagerei aqui, mas você tem uma ideia assim, de onde veio isso. E de dentro de Deus para nós. E ao vir de Deus, ele tomou a providência para que a participação humana não comprometesse o resultado que ele pretendia. A ação sobrenatural de Deus, por meio da inspiração, ela inibiu a pecaminosidade, limitou a pecaminosidade humana para que este livro pudesse ser confiável, perfeito, palavra de Deus para nós. Eu vou te dar um exemplo de que quando Deus faz isso, as coisas funcionam. Quando Deus ele interage no ser humano para cumprir determinados propósitos, o pecado não vence, o pecado não se manifesta. Sabe o segundo exemplo que eu poderia dar, além da Bíblia? Alguém quer dizer qual? Houve a participação humana e a participação divina, e a participação divina inibiu a pecaminosidade humana e o resultado foi perfeito. Qual seria o segundo exemplo na história da humanidade que nós temos, além da Bíblia Sagrada? Nascimento de Jesus? O nascimento, a encarnação de Jesus. Tá? É isso, acontece a mesma coisa. Maria, uma pecadora, o Espírito Santo a envolve e gera nela um ente, um ser que não conheceu o pecado. A pecaminosidade de Maria não foi transferida para Jesus na sua encarnação. Então, Deus fala conosco por meio da revelação, ele se revela a nós na criação, na consciência, por meio das Escrituras. Mas, ao se revelar por meio das Escrituras, ele o faz inspirando os autores sagrados, para que nós pudéssemos ser iluminados e compreender a palavra de Deus. Em 2 Pedro 1:21, vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Podem abrir aí em 2 Pedro 1:21. Zeila está aqui com a gente, bem-vinda, Zeila. Ainda bem que Deus é puro, né, Zeila? Graças a Deus por isso, ele é divino e não, a nossa maldade, né, não compromete os seus planos. Então, vamos lá? Quem pode ler para mim 2 Pedro 1:21? Participação, pessoal, me ajudem. Quem vai ler? Fala assim, fala o nome, porque é difícil identificar quem se prontifica. Calma, pastor, qual é? Raul, 2 Pedro 1:21. Deixa eu só achar aqui que eu sou um pouquinho... Acha aí para mim, eu preciso que alguém leia 1 Pedro 1:11 e outra pessoa 1 Coríntios 2:13. Então, são esses 3 versículos que nós vamos ler, tá? Pessoal de casa também, bora trabalhar aí, pessoal. Andy, Leda, Cazuza, Zeila. Pode ler para mim. Pode ler. 2 Pedro 1:21. Quem é que vai ler? Deixa eu ler então, pastor. Estava procurando aqui, porque eu sou meio cego. Tá bom. Posso ler, pastor? Posso ler? Pode ler, Raul. E o Troncoso, lê para nós, Troncoso. 1 Pedro 1:11, que você já está aí pertinho. Vou ler aqui. Manda bala. Nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Homens santos, sobrenaturalmente capacitados para falar da parte de Deus. Não é isso que está escrito aí? Em outras palavras? Isso. Muito bem. Agora, 1 Pedro 1:11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Muito bem. Paulo escreveu com palavras ensinadas pelo Espírito. Aliás, esse aí é 1 Pedro. Pelo Espírito. 1 Pedro 1:11, né? Os profetas profetizaram e o que eles revelaram sobre o futuro foi indicação do Espírito Santo que neles habitava. Não é isso que está dizendo o texto bíblico, irmãos? Por isso a Bíblia, meus irmãos, é o único livro com profecia. Tá? O resto é enganação, o resto é engano de Satanás
como o tal lá do Nostradamus, que nem livro de religião é, mas os demais livros das religiões não têm profecia, porque não tem como ter, né? Invenção humana. 1 Coríntios 2,13. Quem vai ler? Vou ler, pastor. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Muito bem. Então, aqui nós temos nessa última passagem, né, o ensino de que Paulo escreveu com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Estão acompanhando, gente? Então, são textos bíblicos que fundamentam esta verdade, que a Bíblia foi inspirada por Deus. Isso vai ter repercussões na nossa atitude diante da Bíblia Sagrada, na nossa submissão ao que está ensinado na Bíblia Sagrada, né? Então, o que os profetas e os apóstolos ensinaram, meus irmãos, se conformou com a mente de Deus, tá? Nos assuntos que eles trataram. Então, aquilo que os profetas e os apóstolos ensinam é Deus ensinando. E nós temos mais um conceito muito importante na Igreja Reformada, é que quando esta palavra, então, ela é aberta e ela é exposta com fidelidade, Deus está falando. Isso é inacreditável, né? Porque os seres humanos são tão limitados, os pastores, os pregadores têm tantas limitações, e ainda assim Deus falar conosco através deles, isso acontece, já aconteceu, e queira Deus que aconteça sempre que você ouve a palavra de Deus da parte de algum pregador, de um professor fiel à Escritura. É Deus quem está ensinando, é Deus quem está falando, tá? E, como eu disse, isso tem repercussões quanto à autoridade da Bíblia Sagrada, tá? Então, deixa eu dar uma caminhadinha aqui na nossa apresentação. De vez em quando eu vou sair, tá, gente? Para não ficar uma coisa assim muito distante. Eu saio da transmissão, né? Quer dizer, na verdade, eu vou colocar a classe visível, interrompendo um pouquinho a transmissão. Eu queria pedir a alguém, então, para que lesse agora sobre a autoridade da Bíblia Sagrada, a pergunta número 2 do Breve Catecismo de Westminster. Eu acho que eu vou arriscar aqui, pedir o pessoal que está no escuro, tá? Se tiver possibilidade. Zé Reis, Cazuza, você está me ouvindo, Cazuza? Sim, pastor, o senhor me ouve? Eu te ouvo, bem-vindo aqui, te ouço. Bem-vindo aqui, tá? Deve ser a fome, né, falando de ovo. Então, você consegue ler para mim a pergunta do catecismo, Reis, Cazuza? Eu não estou com ele em mãos aqui, pastor. Eu só estou com a Bíblia e a tela aqui que o senhor está mostrando, pastor. Sim, mas então é isso que eu estou te mostrando aí. A palavra de Deus? Vocês estão enxergando, entendendo o tom? Sim. Está aparecendo? Sim. Que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e nele nos deleitarmos? É isso, pastor? É isso, a palavra de Deus. Então, a resposta qual é? Eu posso ler? A palavra de Deus, por gentileza, que se acha nas Escrituras do Antigo e no Novo Testamento, é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e nele nos deleitarmos. Então, qual é a regra para a vida da gente? O que a gente crê, o que a gente faz, qual é a regra? Como é que nós devemos viver de maneira que agrademos a Deus e que nós nos agrademos nele, que a gente também se deleite nesse Deus? A palavra de Deus nos ensina que é ela mesma, Antigo e Novo Testamento, a regra de fé e de prática, se queremos agradar e glorificar a Deus. E por que a palavra de Deus tem tamanha autoridade? É por causa da sua origem. Ela é inspirada. Se ela é inspirada, a sua autoridade é suprema, né? A nossa confissão de fé de Westminster, meus irmãos, diz o seguinte: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando pela Escritura Sagrada. E nós vivemos num contexto brasileiro de grande do grupo majoritário evangélico ser um grupo neopentecostal, onde muitas vezes outras coisas são colocadas
no lugar desta autoridade final da Bíblia Sagrada. Experiências sensoriais, sonhos, visões, não que Deus não possa, de alguma maneira, se manifestar assim, mas o meio por excelência que ele se manifesta hoje é a palavra de Deus. E qualquer experiência que se tenha não pode conflitar com a palavra de Deus, tem que estar subordinada à palavra de Deus. A Igreja Católica Apostólica, ela também faz isso, ela coloca ao lado da palavra de Deus a tradição, os dogmas da Igreja, muitos deles conflitantes com a palavra de Deus, né? E então a autoridade da palavra de Deus, ela está associada à sua origem, ok? Agora, a mensagem da palavra de Deus, qual é o resumo da Bíblia Sagrada, de capa a capa? Vamos lá de novo para o tom, tá? Quem é que vai me ajudar agora? Essa é a pergunta de número 3. Eu vou tentar ver aqui. Márcio Espínola, você está conseguindo visualizar, pastor. Márcio? Então, por gentileza, participe aí, lendo para nós. Um prazer. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer a respeito de Deus, bem como o dever que Deus requer do homem. Bem, então, assim, a Bíblia é grande, né, querido? 66 livros, se não me engano, são 11 mil capítulos, 10 mil capítulos, é uma enormidade, né? Você precisa de 3 anos para ler um capítulo por dia e fechar concluir toda a leitura da Bíblia. Mas se a gente espremer assim, ó, qual é o sumo que sai da Bíblia? É a vontade de Deus para nós em relação ao que crer a respeito dele e qual é o nosso dever para com ele. E aí que a figura de Jesus será central, porque quem somos? Nós somos criaturas de Cristo, criaturas da Trindade, né? Mas Jesus teve um protagonismo aí que é destacado, né, nas Escrituras, e nós somos incapazes de cumprir esse dever que Deus requer de nós. E por isso estamos alijados e alienados da presença de Deus. Como resolver o nosso problema? Cristo. Tá? Cristo é a pessoa e a figura central em toda a Escritura. E aqui, meus irmãos, tem algo que é muito característico da Bíblia e que a Igreja Reformada destaca como ninguém. Preste atenção nisso. Não existem 2 histórias na Bíblia. Uma do Antigo Testamento para Israel e uma do Novo Testamento para a Igreja. Isso é dispensacionalismo, tá? Isso é uma interpretação equivocada da Escritura Sagrada. De capa a capa é uma história só, um enredo só. A criação, queda e redenção. Essa é a estrutura de todo o ensino da Bíblia Sagrada. Não existem 2 religiões, mas uma única religião que diz que Deus nos criou para um relacionamento com ele, para estar conosco. Nós pecamos e o Messias foi prometido. O mesmo Messias que salvou os crentes do Antigo Testamento pela fé que ele viria, é o mesmo Messias que salva os crentes do Novo Testamento até os nossos dias pela fé no Messias que veio. É uma história só, o mesmo Deus, a mesma aliança, o mesmo grande propósito espiritual, o mesmo sangue remidor, o mesmo Espírito santificador. E é por isso que nós batizamos as crianças, inclusive, pelo fato de que, se é uma mesma história, as crianças, o mesmo enredo, e as crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento para receberem a marca do povo de Deus, mesmo não crendo ainda, as crianças do Novo Testamento são também não mais circuncidadas, porque o sangue já foi derramado, agora o símbolo foi trocado por Jesus, é água que simboliza purificação, um povo, separação, um povo separado para Deus, tá? E essa, então, é a mensagem do Antigo e do Novo Testamento, Jesus Cristo. A lei fundamenta a necessidade da vinda do Messias, porque ela como é que eu falo? Ela evidencia a nossa pecaminosidade e inadequação. Os livros de história da Bíblia, que nós vimos no começo aqui, preparam para a chegada do Messias. A poesia fala do anelo pela vinda do Messias. A profecia nos dá essa certeza de que o Messias virá, dando detalhes de como vai acontecer.
Os evangelhos falam que finalmente ele veio e se manifestou. O livro de Atos mostra a propagação do nome de Jesus pelo mundo todo. As epístolas interpretam e aplicam o ensino de Jesus Cristo. E o Apocalipse nos fala da consumação da história e do estabelecimento do seu reino eterno, o reino de Cristo. É ou não é extraordinário? Isso aqui, gente, é uma chave de leitura da Bíblia, tá? Para você ler a Bíblia, senão você descamba, por exemplo, o moralismo subcristão. Você precisa ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa pura. Mas se você não põe Cristo nisso, você esvazia completamente a moralidade cristã, bíblica, para uma moralidade subcristã. Porque se vamos ser o que precisamos ser, por causa de Cristo. É para sermos como Jesus. Né? Muito bem, alguém passou um X na tela aí, gente? E eu? Interessante, alguém conseguiu pôr um X aqui na minha tela. Depois eu até queria saber. Foi sem querer, fui eu. Quem? Eu quem? Zé Manuel. Ué, mas como será que você faz isso? Eu não sei não, mas que eu fiz o que eu fiz. Olha só, gente. Que perigo dar aula pela internet, hein? Muito bem, quero mandar um abraço para o Gustavo Menezes, que está aqui com a gente também. Gustavinho, coisa boa. Fica ligado aí com a gente. Muito bem, gente, mas antes até da finalidade, né? Um autor que eu gosto muito, ele escreve sobre pregação expositiva, cristocêntrica. Ele disse algo que eu acho extraordinário. Todo texto bíblico é preditivo da obra de Cristo, preparatório para a obra de Cristo, reflexivo sobre a obra de Cristo, ou resultado da obra de Cristo. Tudo tem a ver com Cristo na Escritura Sagrada. E Jesus, ele deixou a pista disso. Em Lucas 24, 44, ele falou assim, são essas as palavras, a seguir Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os judeus se referiam à Bíblia hebraica por esses três grandes grupos, a lei, os profetas e os salmos. Você tem nos salmos aí os livros poéticos, né? Os profetas, os livros proféticos, e na lei de Moisés os demais livros e também os livros históricos. Tá? Muito bem, vamos caminhar aqui mais um pouquinho. A finalidade do livro da Palavra de Deus ter chegado às nossas mãos. Vamos ver o que Calvino falou aí? Gostaram aí da figurinha do Calvino? Ô Lucas, você tá fácil aí de você ler para mim a finalidade da Bíblia ter sido escrita segundo Calvino? Você que está descobrindo aí a teologia reformada. Por favor, Lucas. Sim, o Antigo Testamento foi dado para incutir pavor nas consciências, e o Novo para que lhe fosse dada alegria e contentamento. Calvino. Muito bem. Está nas institutas dele. Viram que interessante? O Antigo Testamento é para mostrar a nossa pecaminosidade. A lei foi nos dada, a lei é santa, boa, perfeita, e ela deve ser cumprida. A lei moral de Deus continua em vigor, os 10 mandamentos continuam em vigor, mas eles nos apavoram, porque a gente percebe a nossa incompetência espiritual, moral, para fazer aquilo que Deus quer. E aí chega o Novo para nos dar alegria e contentamento em Cristo. Nossos pecados são perdoados, nossa natureza é transformada. O John Stott também, ele colocou isso. Aconteceu alguma coisa na hora que eu salvei essa versão aqui, que apagou praticamente, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou ler aqui, olha. A lei nos envia a Cristo para sermos justificados. Ela diz, você é um pecador, corre para Jesus. E Cristo nos manda de volta para a lei, para sermos santificados. Ele fala, agora que eu te perdoei, eu vivo em você pelo Espírito, transformei sua natureza, vá lá e cumpre a lei do meu Pai, a lei de Deus. Tá? Então, essa é a finalidade das Escrituras terem sido dadas para nós. Bem, aqui vamos ver também as Escrituras como um meio de graça, tá?
se a palavra de Deus deve colaborar, né, ser instrumento para a nossa santificação, ela é um meio de graça. E aqui vamos à pergunta 88 do breve catecismo. Shirleia, você está podendo ler para a gente, Shirleia? Bem-vinda. Ok, acho que não. Beth Stephen, está com a gente, Beth? Está fácil você abrir o microfone? Isso, Beth. Tudo bem? Sim, pastor, está me ouvindo? Muito bem-vinda. Obrigada, pastor. É para ler Você consegue aqui? ler? Isso. Sim. Quais são os meios, etc. Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Muito bem. Então, quais são os três meios clássicos, meios de graça, que fazem o crente se fortalecer na fé? Isso aqui, gente, é básico, é fundamental para o crescimento espiritual. Quais são os três meios básicos? A palavra, os sacramentos e a oração. Por meio desses três meios que Deus estabeleceu, nós recebemos as bênçãos desta obra salvadora de Jesus. Cristo conquistou para nós, ele nos comprou com a sua morte e ressurreição, e ele, meus irmãos, olha que lindo, ele abriu o tesouro das bênçãos de Deus para nós, do amor de Deus para nós, que estava fechado para nós por causa da maldade, do pecado dos nossos corações. Cristo levou sobre ele o castigo que era devido a nós e nos colocou em contato com essas bênçãos de Deus. Jesus comparando como se o amor de Deus fosse a nascente do rio e Jesus fosse o rio, trazendo até nós a água do amor de Deus para nós. Só que para a gente pegar essa água, você tem que colocar lá, né, a caneca lá no rio e, beber. Essa caneca, né, é a palavra de Deus, os sacramentos, a oração, são meios pelos quais nós bebemos dessa água da vida e desfrutamos dessas bênçãos. E por meio destas bênçãos que nós recebemos na presença de Deus, a gente vai amadurecendo espiritualmente, vai crescendo espiritualmente, experimentando a alegria da salvação, mudando, sendo transformados em homens e mulheres santos, como Jesus é santo, ficamos mais parecidos com Cristo. Tá? Muito bem, e agora para a gente passar para a parte final aqui da nossa aula, nós vamos falar do método que nós precisamos desenvolver para nós crescermos, nos beneficiarmos da palavra de Deus. E quem é esse cidadão ilustre que está aqui diante da tela de vocês? Esse aqui é o bispo J.C. Riley, John Charles Riley. Ele foi bispo em Liverpool no século XIX, um grande autor, um grande pregador, erudito, mas que falava para as massas com muita tranquilidade. E eu vou colocar aqui um texto bem grande dele, tá? Vou pedir a ajuda de vocês nessa leitura, porque vale a pena, tá? Assim, eu espero que seja um encorajamento para você cada vez mais crescer espiritualmente e beber da palavra de Deus. Gilberto, você está fácil aí para fazer a leitura desse texto para nós? Pastor, eu estou no celular, não está... vai ficar bem pequenininho. Ok. Mas não aparece aqui para mim ainda não, está em branco a tela. Não, eu vou começar a pôr agora. Está pequenininho. Tainara, está visível para você, Tainara? Sim, sim. Então, você me ajuda fazendo a leitura, por favor? Ok. Separe uma parte de cada dia para ler e meditar alguma porção da palavra de Deus. O pão de ontem não alimentará o trabalhador de hoje, tampouco o pão de hoje nutrirá o trabalhador de amanhã. Recolha seu maná a cada manhã. Escolha a ocasião, a hora adequados, não cochile ou se apresse enquanto lê. Dê à sua Bíblia o melhor e não o pior do seu tempo. Leia toda a Bíblia, fazendo de maneira sistemática.
receio que existem várias partes da palavra de Deus que alguns crentes nunca leem. Essa atitude resulta à falta de amplos e bem equilibrados pontos de vista a respeito da verdade, uma falta tão comum em nossos dias. Creio que um bom plano é ler o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo, do começo até o fim, e depois fazê-lo novamente. Desculpa, gente. Você quer que eu peça alguém para continuar a leitura? Você tomar uma aguinha aí? Tá bom, desculpa aí te... Tranquilo. Vamos lá, tranquilo. Então vamos lá, Ney, você pode continuar para mim, Ney? Sim, pastor. Só, por favor, me mostra onde ela finalizou aí. Leia a Bíblia. Aqui, ó. Ok. Leia toda a Bíblia, fazendo de maneira sistemática. Não, leia a Bíblia com o espírito, é o último parágrafo. Ok. Leia a Bíblia com um espírito de obediência e autoaplicação. Assente-se para estudá-la com a determinação de que você viverá pelas suas regras, confiará em suas afirmativas e se comportará de acordo com os seus mandamentos. A Bíblia mais lida é aquela mais praticada. Agora, eu queria pedir que vocês comentassem esse texto do bispo J.C. Riley, aquilo que vocês acharem mais interessante, assim, que fez você pensar, e aqui nós estamos encerrando a nossa aula. Então, por favor, deem a sua participação aí. O pessoal que está de casa também, temos 75 dispositivos conosco aqui, até os instantes finais. A Dília, a Fabiane, a Ana Lúcia... não, é a Marisa e o Gustavo, estão em outra sala. Ok. Então, vamos lá. Acho que eu troquei as bolas aqui com o Gustavo. Confundi os nomes. Quem quer fazer algum comentário sobre esse texto, pessoal? Vamos lá. Mariana, que não falou ainda. A Janaína não falou. Quem mais? Shirleia também não. Tá? Quem quiser fazer algum comentário para a gente encerrar, vai ser legal, porque nós estamos arrematando, então, o que nós vimos aqui sobre a palavra de Deus. O pão de ontem não... desculpa, pastor, mas essa é o Raul. Raul? Pois não. Isso. Eu acho ela fantástica, essa parte do texto. O pão de ontem não alimentará o trabalhador de hoje, tampouco o pão de hoje nutrirá o trabalhador de amanhã, né? Isso aí, para mim, o que marca é a ideia do estudo contínuo, porque as situações de vida necessitam de nossa reflexão para que a palavra de Deus seja traduzida de maneira fidedigna. Porque a cada dia um novo desafio, uma nova forma da gente ter que encarar o nosso dia a dia e assim, ter dificuldades de manter, né, nossa postura de acordo com a Bíblia. Então, se a gente não estuda dioturnamente, se a gente não cai para dentro da batalha de maneira sábia, a gente pode se perder. Ok, muito bem. Então é isso aí, é como o maná, né? O maná só serve para o dia. Não adianta guardar ou nem pegar o de ontem, né? Que não vai servir. Diariamente nós precisamos desse alimento e é um privilégio diariamente você ter amizade, comunhão com o seu Deus na leitura e na oração. Obrigado, viu, Raul? O Cazuza escreveu aqui que a Bíblia, em suma, é para ser praticada e não só lida. Por quê, gente? Ela tem origem em Deus, ela é a palavra de Deus, autoritativa, normativa, diretiva para nós, que como pecadores temos como principal característica errar o alvo. A palavra de Deus nos guia pelo caminho. Ok, quem mais gostaria pode comentar aí no chat, a Lígia pode falar aí o que ela achou interessante nesse texto, que é um texto de aplicação final aí da nossa aula. Quem mais? Pastor, se o senhor me permite. Claro, Lucas. Eu acho muito interessante a parte que ele fala, creio que é bom, creio que um bom plano é ler o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo, do começo ao fim, e depois fazê-lo novamente. Porque eu, assim, contando da minha experiência, eu já li alguns capítulos e conforme a minha fé crescia em Cristo,
eles acabavam tendo novas cores, novos conselhos, né? Mesmo eu já tendo lido anteriormente, eu acredito que com o crescimento espiritual, com o crescimento em Cristo, você acaba observando certas coisas, certas palavras que antigamente não faziam tanto sentido. E isso, eu tenho vivido bastante essa parte dessa fala do Ryan. Você diz, então, da importância do Novo Testamento para esclarecer o Antigo Testamento, é isso? Não só isso, mas fazê-lo novamente. Você não só lê, sim. mas lê novamente. É uma coisa que acho que tem tido bastante impacto. Não só eu já ter lido, mas ler novamente é uma coisa que tem me feito crescer bastante espiritualmente. Ótimo, ótimo. Gente, para ler novamente, sempre. Leu a Bíblia toda, lê de novo. Leu de novo, lê de novo. Sabe assim, nunca vai ser a mesma coisa, nunca vai ser. Eu tive uma experiência recente agora de ler o livro de Gálatas 8 vezes, ainda vou ler mais algumas vezes durante a série de Gálatas. Cada vez que eu li foi uma ênfase diferente, achados diferentes, sabe? É por aí mesmo. Obrigado, viu? A Darlene está colocando aqui que é importante a leitura de toda a Bíblia, assim conseguimos ver claramente a unidade temática que ela traz. Muito lindo isso. Jesus presente em toda a palavra. Ótimo, obrigado, Darlene. A Zeila também colocou aqui, talvez a leitura de ontem não nos orienta no dia de hoje, né? Por isso devemos ler todo dia e praticá-la. É que a gente esquece, né? Às vezes esquece o pecador que nós somos, né? A gente tem que estar sempre relembrando para que ela ilumine o nosso caminho no dia de hoje. Meus queridos, nós vamos então encerrando por aqui a nossa aula. Sempre tem muitas coisas mais que a gente poderia conversar e falar sobre a palavra de Deus, né? Mas a gente tem que respeitar o nosso tempo. Ele já avançou alguns minutinhos aqui, vocês têm que almoçar, né? Mas eu agradeço muito a participação de vocês. Semana que vem estaremos aqui para falar de um tema queridíssimo, a Trindade, irmãos. Olha, eu tenho estudado muito esse tema no último ano, não para conhecer mais da doutrina, mas para conhecer mais o Deus dessa doutrina e ter com ele uma maior comunhão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu tenho orado e vou estar orando para que eu consiga transmitir para vocês isso que tem sido a minha experiência, do deleite na comunhão com a Trindade. E o conhecimento é necessário, ele é importante, mas ele não é o fim em si mesmo. O fim é que nós amemos mais a Deus e nós possamos ter com ele uma maior intimidade. Obrigado também à participação da Shirleia, pastor, o melhor do nosso tempo. A Shirleia achou interessante isso, de não deixar a leitura para aquela hora que você já está exausto, não tem mais energia para nada. A melhor hora é sempre no começo do dia. Às vezes não dá para ser, mas que a gente tente sempre chegar lá. Muito bem, queridos, vamos encerrar com mais uma oração, então, finalizando. Eu vou pedir ao presbítero Troncoso que nos dirija nessa oração, por favor. Antes da sua oração, Troncoso, a Sâmia Rete colocou aqui: glória a Deus pela volta do EBD, que tenhamos um relacionamento contínuo e verdadeiro com o Senhor através da leitura da palavra. Abençoado domingo e semana a todos. Tá? Ok. Vamos lá, então. Troncoso, pode ir. Oremos, então, meus irmãos. Senhor Pai, Deus bondoso, nós estamos muito felizes no dia de hoje retornarmos à nossa EBD de uma forma tão gostosa, tão informal e tão produtiva. Nós te agradecemos pelos ensinamentos que hoje nos foram proporcionados, te agradecemos pelo início desse convívio que, embora de longe, nos permite nos vermos e conversarmos. Te agradecemos por tudo que nós estamos aprendendo hoje. E te pedimos que abençoe a nossa semana, que hoje se inicia, e que no próximo domingo possamos compartilhar novamente os ensinamentos da tua obra e dos teus testamentos. Nós te agradecemos tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então, olha só, aqui hoje nós tivemos na nossa classe aqui 16 alunos presentes,
e aqui 74 dispositivos estão conosco nesse momento. Então, foram 80, 90 pessoas no mínimo, né? E a gente quer encorajar vocês a voltarem, então, aliás, 16 não, aqui não, porque tem casal aqui, né? O Eric, a Janaína, o Gleice, a Mariana, pelo menos esses, então deu 18 aqui. E a gente queria encorajar vocês a voltarem, então, vamos 9 semanas agora no curso de presbiterianismo aplicado, com todo o conselho da igreja, para você conhecer o conselho e receber a palavra dos oficiais da sua igreja. E quero dizer para o pessoal que está de casa nos acompanhando, que, quem sabe, vocês possam, no próximo domingo, entrar aqui nas salas para participar da leitura, para ter uma interação com os colegas e o professor, né? É simples, ipn.org.br/compartilhe. Ao digitar ou entrar nesse link, você vai sair no nosso stand virtual, que é do Zoom, e ali você escolhe a sala que você quer participar. A orientação direitinho para isso está no vídeo IPN em Ação desta semana. Assista o vídeo para você pegar o esquema direitinho, tá? Bom, Ana Lúcia Silvério, um abraço. Ela diz que gostou muito também de estar aqui, que nós possamos aproveitar esses momentos. A Andy disse que deveríamos, lá nos Estados Unidos, deveríamos ter a leitura da palavra como um hábito necessário. Quem mais aqui? A Fabiane Verdasca diz que a aula foi esclarecedora, estar intimamente com Deus através da sua palavra, isso mesmo. Zeila, ela estava com saudade da escola dominical. Que bom, Zeila. Deus abençoe, um bom domingo a todos, ela está desejando aqui. Deixa eu ver quem mais. Eu troquei, né, as bolas naquela hora, Gustavo e Marisa. Agora sim, eu peguei a ideia. A Marisa está aqui com a gente, o Gustavo está em outra sala. Excelente. A Dília conosco. Pastor. A Fabiane, oi, fala aí. Só desculpa eu te interromper. Naqueles textos iniciais de 1 Pedro, o último foi um que você citou em Coríntios, não foi? Eu não peguei ele. 1 Coríntios 2,13, vamos conferir aqui. 2,13, é isso? 1 Coríntios 2,13. Paulo escrevendo com palavras ensinadas pelo Espírito. Ok, obrigado. Tá? Muito bem. Propósito, pastor. Oi. O material da apresentação de hoje estaria disponível em algum site da igreja, para a gente revisar a aula durante a semana? Sim. Bem lembrado, bem lembrado. Eu vou precisar, gente, você me lembrou de uma coisa aqui. Pessoal, acessem esse link. Vamos lá, vamos falar duas coisas aqui. Conclusão, esse QR Code aqui, tira uma foto com seu celular agora desse QR Code, ou digite esse endereço, né, que está aí esquisito, https://yurl.com, aula de hoje, bebê, se achar melhor, e faça a avaliação da nossa aula, tá? Da aula, da sistemática DBT nova, né, que a gente está adotando, para a gente melhorar e progredindo aí. Quanto aos arquivos, a gente não teve tempo de pensar nisso, tá? Mas nós vamos disponibilizar isso, com certeza. Vou conversar com a equipe, talvez no aplicativo da igreja, talvez seja o mais fácil para vocês acessarem. Obrigado pela pergunta, Márcio. A gente vai correr atrás disso. Tá? Mais alguma coisa, irmãos? Alguém quer perguntar algo? Ok, nossa aula, então... Deixa eu fechar aqui. A nossa aula está encerrada. Um ótimo domingo. 19 horas nós temos a mini live Dia do Senhor com a criançada e às 19h30 o nosso culto à noite. Da Fabiane Verdasca, de Foz do Iguaçu. Muito bem-vinda, Fabiane, com a gente aqui. Pessoal, então fiquem à vontade, tá? Para se desconectarem, mas se quiser ficar mais, a gente já emenda aqui, vamos falar tudo que eu não pude falar aí, que o tempo estourou, tá? Mas agora já é bate-papo, a aula já está encerrada, a gravação pode encerrar a gravação.